Fala, gente! Sou o Ravi Kayuchi, entusiasta por saúde e bem-estar e professor de yoga. E hoje vou estar falando sobre um assunto super legal, que é um dos 7 marcadores de saúde, que é fadiga. Então, quão cansado você está, quão fadigado você está no seu dia a dia, como você acorda. Então, fadiga é um grande marcador de saúde da vida há décadas. Então, desde 1900, uma das primeiras pessoas a trazer esse conceito de fadiga foi George Ohsawa, que é o precursor criador da macrobiótica Zen, que é uma linha de pensamento, de alimentação bem específica, mas ele é também um dos grandes precursores da ideia da fadiga como marcador de saúde. Então, para você que não sabe, fadiga é estar cansado. Então, é estar com a sua energia vital, de certa forma, um pouquinho baixa. Não dormiu bem, teve um dia de muito estresse, teve um dia de muito esforço físico. Então, fadiga é um grande marcador de saúde desde 1900. E hoje em dia a gente tem muito que pode explicar um pouquinho sobre a razão pela qual fadiga é tão importante e pela qual você que está buscando uma saúde melhor precisa ficar de olho em quão fadigado você está. Mas para entender fadiga, a gente precisa saber um pouquinho sobre estresse. Estresse é, na verdade, o precursor da fadiga. Então, todo corpo fadigado, todo corpo que tem já um pouquinho de cansaço, ele passou necessariamente por um momento de estresse. E estresse não precisa ser negativo ou positivo, ele pode ser os dois. Então, você pode ter ido para uma academia, fazer um treino, uma corrida, você pode ter feito um uso do corpo mais intenso. Isso gera um estresse. Por mais que seja um estresse positivo, gera um estresse e fadiga o corpo. Então, a fadiga e estresse eles estão sempre muito relacionados. Até porque a ideia de repouso, ela deveria sempre zerar a fadiga do corpo. O que acontece? A gente hoje tem uma vida que demanda muito, então tem uma vida muito corrida, tem uma vida com muita exposição, com muita informação, com muita coisa acontecendo o tempo todo. E aí a gente passa o tempo todo nesse processo interno de estresse que está sempre fadigando e sempre cansando o corpo um pouquinho. Daí, mais ou menos em 1930, a gente tem um médico austríaco chamado Hans Selye, que começa a estudar a ideia do estresse e também comprova que o estresse, ele necessariamente gera fadiga quando ele passa dos limites elásticos do corpo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que estresse, no geral, vai fadigar o corpo? Vai, mas tem um nível de estresse que o corpo, de maneira natural, ele se reacomoda, ele se realinha e aí você volta para um lugar neutro. Então, para um lugar onde o estresse ele não vai estar mais de maneira tão impactante dentro de você e você não vai estar mais tão fadigado. Então, em 1930, Hans Selye ele traz essa ideia que existe estresse, que estresse é a resposta do corpo a qualquer mudança de ambiente, qualquer mudança de padrão de uso, qualquer mudança que aconteça com você pode ser considerado um estresse. E aí, esse estresse ele sempre pode ser positivo ou negativo. O que torna o estresse positivo e o que torna ele negativo? As nossas ferramentas enquanto pessoa para lidar com aquele estresse. Então, por exemplo, primeiro, um estresse simples de trânsito. Ficou estressado no trânsito, brigou com a pessoa à sua frente, beleza, momento de estresse. Essa sensação que você tem ali, ela tem que se dissipar. Essa é a ideia que Hans Selye traz. O estresse pontual ele tem que ser dissipado pelo corpo, mas com a nossa vida moderna e com o uso do corpo muito pequeno hoje em dia, o que acaba acontecendo? Os níveis de estresse eles sobem e aí a gente não tem ferramentas para lidar com esse estresse e abaixar esse estresse. E aí a gente passa a ter esse nível de estresse crônico e a gente passa a ter fadiga crônica. Então a gente passa a ter pessoas que por mais que durmam, dormem estressadas, acordam estressadas e estão sempre nesse grau de fadiga geral. Então, fadiga começa a ser estudada bem em 1930.
e por esse cara, Rancelier, que começa a comprovar algumas coisinhas. Trouxe até aqui um pequeno material dele que eu acho super legal. Meu avô utiliza isso aqui muito para explicar um pouco da resposta do corpo ao estresse, porque o que acontece? Então, nós temos uma pessoa normal, que tem estresse, porque o dia a dia é estressante. Só que o corpo dela, a partir da ideia de repouso, de movimentação, caminhada, yoga, ela volta para esse lugar neutro. Então você lida com o estresse, você briga no trânsito e aí teu corpo volta para o neutro após 5 minutos. Por quê? Porque é uma capacidade básica do ser humano. Agora, quando a gente vive com um grau de estresse um pouco mais elevado, a gente acaba lidando muito com distorções físicas no corpo e isso acarreta mais fadiga. Então, Rancelier começa a comprovar que várias coisinhas estressam o corpo, então desde gravidez, infecção, cirurgia, trauma físico, alergias, respostas imunológicas, mudanças severas de ambiente, emoções fortes, má nutrição e exposição severa a frio e calor. Então, todos esses são estressores que fadigam o corpo. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente pensa em fadiga, quando a gente pensa em estresse? Que primeiro, estresse é parte da vida. Estresse gera fadiga. Fadiga pode vir de uma noite mal dormida, que foi estressante. Pode vir de um dia de muito exercício físico, de muito uso do corpo, que também é estressante. Pode vir de todas essas questões diferentes. E aí a gente tem esse corpo fadigado. Num lugar neutro, você teria que dormir e acordar se sentindo 100%. Você tem que pular da cama. Você é essa pessoa que pula da cama? Se você é a pessoa que pula da cama, então tudo bem chegar no fim do dia cansado, dormir e acordar zerado. Porque essa é a ideia do corpo. Fadiga marca a saúde nesse lugar onde a fadiga crônica ela demonstra falta de saúde. Mas chegar no fim do dia cansado é normal. Aí a gente dorme, acorda, a fadiga tem que estar zerada. Então essa é a ideia. Você estar no momento de despertar do teu dia 100%. É claro que isso depende também de como foi sua noite de sono. A gente vai falar de sono e repouso. Sono e repouso são partes super importantes também desse lugar de marcadores de saúde, então como você dorme. Mas hoje pensando em fadiga. Gente, fadiga pode ser lidada de diversas maneiras. O que a gente aqui mais vê e mais recomenda? Repouso. Então, fadiga é esse lugar que pode ser até de pensar demais. Então, repouso pode ser tanto só deitar e dormir um pouco mais cedo, sair da presença de celular, de computador, de trabalho, parar um pouco, caminhar, tirar um pouco você mesmo desse ambiente estressante. Então, se remover do ambiente de estresse é uma grande parte do que pode facilitar uma recuperação de um processo de fadiga ou até de fadiga crônica. Mas a nossa recomendação principal sempre é yoga. Então, fadiga acaba que é esse uso do corpo, ou essa noite mal dormida, ou esse estresse constante que te cansa, que de certa maneira te prende nesse lugar onde, hoje em dia, o que a gente mais vê nas nossas escolas são pessoas que, por mais que durmam bem, por mais que comam bem, por mais que tenham uma vida que parece muito saudável, lidam com fadiga crônica, porque é a vida que a gente escolhe viver hoje. É esse lugar onde ninguém para. Então, acorda de manhã, não tem nem tempo para espreguiçar. Pega o celular e vai ver o que aconteceu. Então, a gente vive num mundo hoje muito distorcido da ideia de saúde. Então, para lidar com fadiga, você precisa se retirar um pouco do teu controle da vida nesse lugar de estresse. Então, a gente recomenda yoga. Por quê? Porque yoga é esse processo de certa forma, de otimização de corpo e mente ao mesmo tempo, onde a gente vai ter repouso e uso do corpo de maneira que venha regular um pouco do nosso sistema nervoso. Então, enquanto o padrão de estresse vem mais quando a gente está respondendo alguma coisa, respondendo algum estímulo, e aí a gente desperta uma parte do sistema nervoso chamado sistema nervoso parasimpático. Quando a gente pratica yoga, a gente usa o corpo a partir de uma ideia de repouso, de relaxamento. E aí a gente desperta o sistema nervoso parasimpático.
Então, a gente recomenda muito o yoga, por quê? Porque não só ele faz essa regulação de sistema nervoso autônomo, como o yoga também tem essa ideia de repouso, inclusive dentro das posições. Então você tem um corpo que realmente lida com fadiga de maneira direta, tendo uma resposta física, mas ainda assim num lugar de repouso. Então a prática de yoga ela é muito fantástica nesse aspecto. E aí, é claro, tem vários outros fatores dentro de fadiga crônica, então também tem nutrição, tem padrão de sono, tem várias ideias diferentes. O que a gente mais vê que funciona é essa abordagem principal através do sistema nervoso com uma prática realmente física. Então a gente vê que isso facilita muito esse processo, primeiro de entender fadiga e de começar a lidar com ela um pouquinho no dia a dia. Mas é isso, gente. Então, fadiga, um grande marcador de saúde, um grande marcador, inclusive, de estresse, só que tem que ser bem olhada e tem que estar em cima. Por quê? Porque o corpo fadigado, por mais que a gente consiga fazer coisa. Então, isso que é o mais louco. Por exemplo, um avião, um Boeing, quando está voando, quando estressa o metal, além do seu limite físico, o metal vai se partir. O corpo humano, quando a gente estressa ele, quando a gente fadiga ele acima do seu limite elástico, acima do que ele pode, de certa maneira, se autorregular, é que começa, primeiro, distorções físicas e depois doença. Então, fadiga é um grande marcador de saúde, porque a partir da fadiga você pode até, inclusive, entender o que você vai lidar aí na frente em termos de saúde, se vai ser com algo positivo ou se vai ser com doença mesmo, porque o corpo ele comunica e a gente precisa ouvir. E fadiga é um grande comunicador. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente, e nos vemos na próxima!